A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Sempre essa dedicação, essa palavra é dirigida no final de um culto, por exemplo. Mas hoje eu estou usando nesta live, que o amor de Deus esteja aceso nos nossos corações. Pois bem, um texto sagrado da palavra de Deus, nada melhor do que a palavra que é luz para o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que você seja muito iluminado pela santa, eterna e bendita palavra de Deus. Nós vamos ler em Lucas capítulo 1, verso 35, que diz: Tendo levantado-se de madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Tendo levantado-se de madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Meus irmãos, tenho me preocupado e me perguntado se Deus fez promessas, tantas promessas para o seu povo, e especialmente quando ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender e clamar a mim, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Estamos num momento de uma terra enferma, aflita, em desespero de muitas famílias, de muitos doentes que não recebem sequer um medicamento fornecido pelo governo. Estamos em um momento que tenho me perguntado, como disse, o que está acontecendo conosco? Eu perguntaria, o que está acontecendo com esses crentes no Brasil? Se o Brasil está enfrentando, não só o Brasil, mas o mundo, mas nós estamos enfrentando grande crise hoje aqui no nosso querido torrão brasileiro. Será que temos tomado como exemplo o Senhor Jesus, quando levanta de madrugada, vai para um lugar deserto e aí orava? A sua parte do homem natural clamava por um contato com o Pai. Eu pergunto, será que nós estamos imitando a Ele na nossa vida diária de oração? Pois bem, queridos, os textos sagrados da santa, eterna e bendita palavra de Deus nos exortam a pensarmos, como diziam os nossos pais, a oração, a chave do céu, a oração, o oxigênio da alma. Me parece às vezes, ou seja, tenho a impressão que temos orado muito pouco por nossa pátria, por nosso Brasil. Aquele grande rei crente, Josafá, ele inesperadamente veio alguém lhe avisar: meu rei, as montanhas estão cobertas de soldados. Uma confederação de exército vem para nos destruir, para nos eliminar da face da terra. Qual foi a atitude de Josafá? Imediatamente, diz a Bíblia que Josafá temeu e foi orar. E convocou o povo para jejuar e orar ao Senhor. E o que aconteceu? Seus inimigos se confundiram, se mataram, se destruíram um ao outro. E Israel, Judá, foi salva das mãos de uma confederação de exércitos, que são muitos exércitos reunidos. Olhando para o poder de guerra que Josafá tinha em suas mãos, não se comparava jamais com uma confederação de exércitos. Era como um pingo d'água num grande recipiente, num grande balde. Mas Deus veio em socorro deles, e os inimigos fugiram apavorados, e a maior parte ficaram mortos com seus corpos estirados naquele campo de batalha. Será que estamos em momento em que o povo de Deus tem buscado a presença de Deus, o socorro de Deus, a graça de Deus? Pois bem, vamos fazer uso dessa chave que os nossos pais usavam para abrir o céu, que era a oração. Certa vez um sobrinho, um parente, aliás, foi desenganado, uma criança, na Santa Casa, com meningite, que tinha poucas horas de vida. Fomos para a oração.
O pai estava tão desesperado e desanimado que disse: não orem mais, acho que vocês estão tentando a Deus. Uma manhã ou uma tarde, não lembro, parecia que eu estava fora do chão, parecia que eu estava no ar e eu estava clamando para que Deus desse vida para aquela criança. Isso aconteceu. Hoje ele é uma pessoa já com uma certa idade. Eu estava bem na flor da minha juventude quando orei tanto ao ponto de me sentir fora da terra, me sentir ajoelhado, mas no ar. Que o Senhor levante no Brasil, no mundo inteiro, pessoas que se levantam, mesmo em hora de crise, em hora de guerra, em hora de batalha, em hora de desespero, na hora da pobreza da humanidade. Pobreza em diversos sentidos, não só social, mas também no sentido espiritual. Parece que, em vez de nos aquecermos pela chama ardente e poderosa do Espírito Santo, estamos como que nos esfriando a cada dia. Mas que o Senhor, nesta manhã, essa palavra vá ao seu encontro, a sua alma, o seu espírito, seu ser inteiro seja atingido, abençoado, prosperado espiritualmente, para que, se você tem perdido o teu cantinho, o teu espaço da oração tem estado abandonado, frio, que você possa voltar aos princípios da Bíblia Sagrada, que de Gênesis e Apocalipse nos fala sobre a importância da oração. Quando lembro de Jonas, que no ventre do grande peixe, do grande monstro marinho, ele clamou a Deus pedindo livramento. Eu fico pensando, o Jonas diz no seu livro, ele diz, do inferno clamei. Ele pensou certamente, lá no ventre da grande baleia, do grande monstro marinho, ele pensou, esse lugar não pode ser outro senão o inferno. Ele diz, do ventre do inferno clamei e o Senhor ouviu a minha oração. Esse é o Deus que você serve. Não é diferente do Deus de Jonas. Jabes, um moço, ele orou dizendo, Senhor, amplie as minhas fronteiras, livra-me da aflição, livra-me do mal. Deus não só livrou do mal, mas deu a ele o poder de ser mais importante, mais influente do que todos os seus parentes. Esse é o Deus que nós servimos, que ainda passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Tudo muda, tudo perde o brilho, tudo deixa de ser. A própria ser humano desaparece deste planeta. Mas uma coisa que não desaparece é o poder da promessa de Deus. O Jeremias pensou que sabia tudo já, que entendia de tudo. Mas um dia Deus disse para ele, Jeremias, clama a mim, eu te responderei, rapaz, e te ensinarei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Tem tantas coisas que nós não sabemos e pensamos que sabemos. Mas uma coisa que esta manhã quero frisar muito bem, quero que seja pregado como um prego, bem pregado na parede. É essa palavra, orai sem cessar, disse Paulo. Se você tem perdido, como disse, o desejo de orar, cante um velho hino que diz, dá-me mais desejo de orar. Que você possa se despertar para buscar o Senhor nesta manhã, neste momento, aliás. Que a graça, a misericórdia, a bondade de Deus lhe alcance de tal maneira que um fervor na sua alma possa renascer. E você voltar àqueles princípios que os nossos pais implantaram, cultivaram, fizeram da oração a sua arma, o seu cajado, fizeram da oração a sua chave para abrir o céu. Que o céu se abra nesta manhã sobre o Brasil. Que o céu se abra neste momento sobre o nosso torrão brasileiro, a nossa querida pátria. É importante que os ministros do Evangelho, em vez de falar mal do governo, em vez de falar mal dos que estão na eminência, busquem ao Senhor, que é o maiorar nesta terra, onde estão esses crentes verdadeiros, que estarão buscando ao Senhor para que Deus mude o cenário das nações e abençoe o nosso querido Brasil e dê ao nosso povo o prazer de viver, o prazer de trabalhar, o prazer de constituir uma família, o prazer de estudar, o prazer de se preparar. Como disse certo deputado, quando um ouvinte perguntou por um programa radiofônico, quando é que vamos ter um presidente crente? Eu gostei muito dessa palavra, quando o deputado
respondeu. O importante não é simplesmente ser crente, tem que estar preparado. Que Deus prepare a nossa juventude, que Deus prepare o nosso povo para governar, para dirigir, para implantar o poder do Evangelho, o poder da graça salvadora, que só existe numa pessoa. É a pessoa poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que os homens queiram fazer milagre, mas muitas vezes, pensando fazer o bem, estão cometendo erros. Deus abençoe, né? Eu quero orar nesta manhã com muito prazer por você, por nossos irmãos que estão nos assistindo, porque você está, de fato, atentando para essa palavra que estamos falando nesta manhã. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que a nossa nação, que o nosso Brasil seja despertado para te buscar na beleza da tua santidade e na formosura do teu rosto. Que possamos dedicar tempo, o tempo precioso da chave, de usar a chave, de usar, Senhor, a voz que sobe ao trono da tua divina graça, é a voz do salvo, a voz do remido e lavado no teu precioso sangue. Quando a igreja ora, o céu se move. Diz o texto sagrado em Atos dos Apóstolos, que quando os apóstolos oraram, a terra tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando Moisés orou, a terra se abriu e engoliu seus adversários. Quando Josafá orou, a mesma coisa aconteceu. O exército inimigo, feroz, raivoso, foi destruído naquele momento, quando o povo se prostrou diante de Deus. Eu vos convido nesta ocasião, neste momento, para que nos prostremos na presença de Deus e conclamamos a nossa juventude, conclamamos as nossas famílias para buscar o Senhor, para reverter o quadro das nações e do nosso país. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.